Senhoras e senhores, boa noite. Sou Eduardo Casagrande, moderador deste painel. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal, e em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e dos senhores vice-presidentes, senhora Selene Jefferson de Souza e senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Constelações e seus Mistérios, e será desenvolvida pela senhora Elizabeth Ponzeto Borriero. A palestrante nasceu na cidade de Jundiaí, São Paulo, formada em Química pela Unicamp, trabalhou com pesquisa e desenvolvimento na indústria química. Foi representante da eubiose em Caracas, Venezuela, sendo membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1989. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: os desenhos formados pelas estrelas, as constelações, são como janelas que se abrem para a infinitude do universo e que possibilitam nossa mente a ir percebendo que existe mais, bem mais entre o céu e a terra. Assim, existem geograficamente expressões dessas estrelas na face da Terra, seja por construções, seja por realizações de trabalhos das hierarquias ligadas às constelações. Com a humanização das estrelas, o ser humano em seu caminho evolutivo passa a ser o portador dessas estrelas em si, e dessa forma cria um novo mundo. Neste momento, anunciamos a palavra da senhora Elizabeth Ponzeto Borriero, que terá 40 minutos para desenvolver o seu tema. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor Eduardo. Obrigada pela introdução a essa nossa atividade. Muito obrigada. Sucesso na palestra. Obrigada, Eduardo, obrigada. O nosso tema, constelações e seus mistérios. Vamos falar um pouco de algumas constelações e o que existe de misterioso por trás delas, e por que nos interessamos em conhecer esses mistérios. Antes, um aviso legal e necessário. Os céus, as estrelas. Por que temos tanta fascinação por admirar as estrelas numa noite estrelada, como a gente diz, numa noite de céu aberto? Isso sempre foi o que fascinou todos os homens. Em toda a história da humanidade existiu esta atração por observar, admirar e entender as formas, as posições das estrelas. E por que isso? As estrelas, elas não são simplesmente luzes que brilham no firmamento quando nós as observamos. Diz o Salmo 18, os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, existe alguma coisa nas estrelas que nos avisam de alguma obra divina, de uma realização divina e de algo dentro de nós. É isso que vamos revisar aqui. Já Krishna dizia a seu discípulo Arjuna, como descrito, contempla um todo harmonioso, o universo inteiro na epopeia das suas formas. Tudo isto é meu corpo e eu sou o seu espírito. Seja o que for, tudo está em mim. Quando Krishna diz isso a Arjuna, é uma fala de Brahma, porque Brahma é tudo. Brahma é tudo no universo. Então, quando admiramos todo o universo, estamos nos conectando ao espírito de Brahma. É por isso que Krishna diz isso a Arjuna. Então, essa nossa fascinação começa pela forma que as estrelas, como elas se organizam, porque como comentamos atrás, elas não são simplesmente luzes espalhadas no céu. Vemos uma organização. E essa organização são
nós chamamos de constelações, que são agrupamentos aparentes de estrelas, que os astrônomos da antiguidade já imaginavam figuras, formas, nomes, porque nós, os seres humanos, nós aqui na face da Terra, necessitamos de uma forma para buscar um entendimento. Isso se chama a razão do ser humano. Então, no concreto, buscamos um entendimento das formações das estrelas. E assim sempre foi. E nós vamos começar o nosso estudo desse momento que nos dedicamos a esses mistérios, buscando na mitologia os nomes de algumas constelações. A mitologia grega, em particular, deu nome às principais constelações que nós hoje vamos refletir. Na mitologia, conta-se sempre aquela história dos deuses que descem do Olimpo e fazem um trabalho na Terra. Chamamos isso de deuses humanizados. Eles fazem um trabalho, são deuses, mas têm um trabalho super-humano. E lá o Olimpo, já para começarmos a nossa reflexão, o Olimpo é uma montanha. Todo trabalho, quando se fala de uma manifestação de deuses, se refere a uma montanha. Assim foi com o Monte Meru, com o Monte Ararat, com o Monte Líbano. Agora o Monte Olimpo, que nós aqui vamos buscar as histórias dos deuses da mitologia grega, Júpiter lá no Monte Olimpo coordenando os deuses no seu trabalho humanizado. No geral, as histórias dos deuses, quando eles deixam o seu trabalho na face da Terra, eles se tornam estrelas. Essa é uma visão geral que a mitologia nos traz. E daí que vamos tirar algumas observações das constelações. Comecemos pelas Pleiades. Na mitologia grega, as Pleiades eram filhas de Pleione e Atlas. Atlas, aquele que carrega o mundo nas costas, e a Pleione é a filha do oceano. Aí temos terra e água trabalhando com as Pleiades, as suas 7 filhas. Conta a história que Pleione passeava com suas filhas, as suas 7 filhas, pela Beócia, e aí aparece o caçador Órion, um guerreiro da mitologia. Órion as persegue por 7 anos. E aí a Pleione buscando de proteger suas filhas. No meio de toda essa busca de Órion às Pleiades, Júpiter se apena das Pleiades e as protege, indicando o caminho das estrelas. E elas vão formar a constelação, a pequena constelação das Pleiades. É uma constelação muito bonita para se admirar no céu. Nós conseguimos localizá-la com um grupamento azulado, elas são de um azul intenso, é um azul bonito. E cada uma tem um nome, cada estrela tem um nome, assim é no céu. E os nomes, em geral, são nomes da mitologia grega e nomes árabes. Tudo isso por conta da própria época em que se deram os nomes a essas estrelas. Mas na configuração das Pleiades, Pleione e Atlas, que são os seus pais, eles estão velando pelas Pleiades por toda a eternidade. Então, estão aqui observando as Pleiades na constelação. E Órion? Esse Órion caçador, esse guerreiro, quem foi na mitologia grega Órion? Então, Órion era um caçador, representado aqui por sua espada, que ele tem uma bainha no seu cinturão, o seu escudo, porque é um guerreiro, é um caçador e é um guerreiro. Então, Órion perseguiu as Pleiades e depois disso, teve alguma necessidade de resgate disso que ele fez. Até a própria Diana era uma caçadora também, ou seja, no meio disso tudo, na história, conta-se que Órion foi morto por um escorpião. E aí, morto por um escorpião, Júpiter o encaminha para as estrelas. Então, ele vai formar uma constelação. A constelação de Órion é essa que vemos no céu dessa forma. Vemos assim as estrelas organizadas de alguma forma que podemos desenhá-la como se fosse o guerreiro. Podemos ver o escudo, a espada. Então, assim vemos no plano do firmamento. Porém, aonde está o mistério? É aparente essa figura do guerreiro. Por que é aparente? Porque se nós considerarmos aqui a Terra, nós observando a esfera celeste,
Essas estrelas, elas estão lá para o universo, elas se projetam na esfera celeste. É como se nós tivéssemos um pano de fundo ao redor da Terra, chamado esfera celeste, e as estrelas se projetam. É uma projeção de tudo isso. Então, magicamente, Órion deixa a face da Terra, se torna a constelação de Órion. O seu cinturão, o cinturão de Órion, vejam aqui as estrelas dispostas, como elas estão nos céus, observem à noite, é fácil localizar a constelação de Órion. Buscamos por 3 estrelas que nós chamamos de 3 Marias. Essas 3 Marias formam o cinturão de Órion. Encontrando as 3 Marias, que no caso formam o seu cinturão, encontramos toda a formação de Órion. É muito mágico isso no céu. A gente busca por Órion, encontra as 3 Marias e aí aparece Órion. Aqui no Brasil é que nós chamamos de 3 Marias. No geral, é só chamado cinturão de Órion. Mas vejam que interessante a nossa percepção por chamá-las de 3 Marias. O cinturão do guerreiro é o que mantém a firmeza do guerreiro no combate. Com o seu cinturão, ele se sente firme. Ele tem ali os locais para deixar por exemplo, a bainha da sua espada, tá certo? Mas ele tem a firmeza no combate. E essa firmeza é dada por 3 estrelas femininas. Elas têm outros nomes na astronomia, mas nós a conhecemos como 3 Marias. E também são 3 estrelas bem azuis. Observemos isso nos céus, elas são bem azuis. Bom, Órion também na mitologia tinha seus cães de caça. Ele não caçava sozinho, ele tinha os cães de caça. Então tinha um cão menor e um cão maior. E quando ele vai formar a constelação de Órion, quando ele vai para as estrelas, ele leva os seus cães. E assim aparece na constelação. Aqui uma alegoria com os cães e aqui uma outra forma de visão nos céus. Então, convido a todos para irem buscando isso nos céus em algum momento. Bom, esse cão maior dele era o Sírius. Na mitologia ele aparece como o cão Sírius de Órion. Ele é uma estrela, Sírius é uma estrela, mas o nome se confunde porque a estrela Sírius ela é muito brilhante. Ela é a que se destaca nos céus e se destaca também na constelação. Então, a constelação de Cão Maior, ela está relacionada à palavra Caleb, que tem a ver com Caleb como cão, e tem a origem animal dos seres humanos, dos seres da Terra, representado no cão. Então, é como se Órion levasse essa origem animal com ele. A constelação de Cão Maior, e confundida como constelação de Sírius, e assim nós a vamos chamar, ela tem 8 estrelas. O número de estrelas é algo que vamos também estudar nessas constelações. Bom, então Sírius é a estrela mais brilhante dos céus. E mais que isso, Sírius é considerado o Sol por trás do Sol. O que significa isso? O nosso Sol visível, esse que nos dá energia, que nos dá prana, esse Sol que nos traz a vitalidade, que nós hoje precisamos dele para produzir vitamina D mais do que nunca, esse Sol é só um reflexo de Sírius. Sírius é muito maior, muito mais brilhante, e quando falamos mais brilhante, pensemos em energia, é de uma energia muito mais poderosa. Os egípcios já sabiam disso, isso já é antigo esse conhecimento, e a grande pirâmide lá de Gizé, no Egito, ela tem uma câmara, onde tem uma janela, uma abertura, que é orientada para Sírius, e em algum momento da aparição de Sírius, esse Sírius se projeta no interior dessa câmara. Então, as pirâmides, no caso, a grande pirâmide, era a pirâmide onde o faraó fazia seus trabalhos de conexão com Sírius. E é muito interessante que isso tem sentido com a própria história dos faraós. Então, a estrela Sírius é a mais brilhante e a mais buscada pelas antigas civilizações. Ainda Órion lá no firmamento, ele vai aparecer então com os seus cães, o cão menor, o cão maior, e ele está lutando contra a constelação de Touro. Nessa outra imagem aqui mais à direita, vemos exatamente isso, Touro se defendendo e Órion
como que atacando o touro. E por que isso? Porque lembrem que as Pleiades, quando elas vão para as estrelas, elas formam a constelação de touro. Então, elas estão aqui no ombro de touro, elas estão assim, o touro é um animal que representa muita força, é um animal de força, e elas estão ali. Então, é como se pudéssemos interpretar as frágeis Pleiades escondidas no poderoso touro. Mas elas não são tão frágeis assim, as Pleiades são muito importantes. Se observarmos na mitologia grega e na história da humanidade, as Pleiades sempre tiveram um importante trabalho. E são, por isso, o grupo central da Via Láctea. A Via Láctea é o sistema todo que a gente observa de constelações, né? Todas as estrelas se concentram em uma via, chamada Via Láctea desde a antiguidade. Elas são o ponto central, e não deve ser à toa, não deve ser por qualquer motivo. Então vejam, touro, as Pleiades, tudo tem uma história contada nos céus, como já dizia o salmista e como já dizia Krishna Arjuna. Vamos a uma outra constelação, muito importante também para todo o nosso estudo e para todo o nosso trabalho aqui na face da Terra. A constelação de Centauro é uma das maiores do hemisfério sul. Hemisfério celestial sul, porque é o céu observado no hemisfério sul. A estrela Alfa Centauri, que faz parte desta constelação, é a terceira estrela mais brilhante nos céus. E então, o céu tem estrelas especiais, tem aquelas que brilham mais que outras, e nem por isso não deixam de ter a sua importância. Mas Alfa Centauri é a estrela que nos ajuda a encontrar a constelação de Centauro. Mas nós aqui sempre buscamos pelo Cruzeiro do Sul, e o Cruzeiro do Sul, ele fica aqui, numa região aqui da Alfa Centauri é enorme, mas nós localizamos Alfa Centauri, mais que tudo, pela constelação do Cruzeiro do Sul. E essa constelação é uma das mais misteriosas para nós, porque ela foi criada, e ela cria pela manipulação das forças sutis da natureza. O que são essas forças sutis? Temos sempre que lembrar, nós não estamos aqui porque foi um acaso. Existem forças cósmicas que fazem com que o planeta Terra, com que a nossa existência, tenha um agregado de elementos que constituem a natureza. Esses elementos constituem a nossa formação, a formação dos vegetais, dos animais, de toda a existência. Vou exemplificar aqui com os 4 elementos que já são conhecidos, que são os 4 elementos da Terra. Aqui está fogo, água, terra e ar. Os 4 elementos manifestados. Então, a constelação do Cruzeiro do Sul, ela tem 4 estrelas que formam uma cruz, e é por isso que ela é chamada Cruzeiro, porque ela forma uma cruz. Encontramos muitas vezes como crux, porque Cruzeiro do Sul é o nome que damos nós aqui, os brasileiros, e vamos mantê-lo, porque é o nosso cruzeiro orientador nos céus. A cruz que forma o Cruzeiro do Sul tem 4 estrelas, e elas estão relacionadas diretamente com a energia cósmica emanada para que esses 4 elementos base da Terra, da nossa existência, existam. É como se essas energias que dessem o conglomerado de ajuntamento de matéria para que exista terra, água, fogo e ar. Mas sabemos que tem um 5º elemento que é o éter. Esse 5º elemento, então, está relacionado a essa 5ª estrelinha que aparece aqui como que perdida. E por isso ela é chamada muitas vezes de a intrometida, porque ela está se intrometendo no formato perfeito de uma cruz. Mas essa 5ª estrela é um dos grandes mistérios também do Cruzeiro do Sul, porque se nós observarmos essa constelação tridimensionalmente, e não nesse plano como nós enxergamos os céus, nós enxergamos como um plano, mas eu mostrei atrás uma visão espacial do universo, na verdade tem uma conformação em 3 dimensões, aqui no caso vamos buscar para o Cruzeiro do Sul. Então ela tem uma formação piramidal, de tal forma que a 5ª estrela, a tal intrometida, ela vem a ser o ponto alto desta pirâmide. Essa estrela, então, nós temos 4 elementos manifestados, então essa estrela é a do futuro,
porque ela está formando a quinta essência. Então, a quinta essência divina, como a quinta parte de toda a manifestação, ela é o futuro. Nós estamos nos transformando para chegarmos a ter esse quinto estado de consciência, ou esse novo estado de consciência que o nosso evento, esse nosso Congresso Internacional aporta. E é muito simples isso em nós. Essa quinta essência da quinta estrela, ela inclusive forma o pentalfa, chamado tetragramaton, que Vitrúvio e Da Vinci já trouxeram para nós, assim, o homem projetado nessa estrela de 5 pontas. E então é um estudo que merece, eu sugiro que estudem o homem vitruviano, porque justamente ele traz esses valores das 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, manifestada como 5 elementos. Na nossa mão, nós temos esses 5 elementos, e vendo que esse dedo polegar é o que tem a maior flexibilidade. Ele está ligado a essa quinta estrela, ou ele que está ligado ao quinto elemento, que é a quinta essência. Por isso eu vou deixar aqui um exemplo interessante de que se usa na culinária. Colocar a mão na massa. O que é colocar a mão na massa? No caso, por exemplo, uma massa de pão, temos que sovar a massa. Não é só o calor da mão que ajuda na fermentação e naquilo que é sovado na massa. Ali também a gente coloca em ação os 5 elementos da natureza. Por isso que a diferença de você sovar um pão caseiro e o sabor dele, a energia de comer esse pão é diferente. É assim, fisicamente nós temos essas expressões. Então, o Cruzeiro do Sul, ele é chamado Cruzeiro do Sul porque ele está próximo ao Polo Sul, e ele é visto somente aqui no Hemisfério Sul. Ele, inclusive, pelas 4 estrelas, ele dá para nós os pontos cardeais. Então, se estivermos assim, numa noite, num local sem uma bússola, e não sabemos aonde está o norte, buscamos pelo Cruzeiro do Sul para nos posicionarmos. No Hemisfério Norte, isso é feito pela Ursa Maior, que é uma outra constelação. Então, a Ursa Maior, ela tem visão no Hemisfério Norte. Órion é uma constelação que é vista tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul. É uma constelação, assim, mais presente, digamos, ela é mais presente do que as outras. E toda a humanidade pode admirar Órion em algum momento. Aqui, nessa época, verão e primavera, é onde ele está bastante presente nos nossos céus. Agora, o Cruzeiro do Sul nem sempre foi somente posicionado no sul. No ano 3000 a.C., o Cruzeiro do Sul, o Crux, podia ser visto da região onde se encontra hoje Londres. E no século I de nossa era, que isso coincide com a vinda, com um trabalho grande feito em Jerusalém, no século I da nossa era, foi a última vez que o Cruzeiro do Sul pôde ser visto em Jerusalém. Por que sabemos disso? Porque sempre existiram astrônomos que registraram o que eles viam nos céus. Tivessem ou não o conhecimento da ciência astronômica de hoje, existem esses registros. Então, por que as constelações caminham do hemisfério norte para o sul? Por que isso? Porque, como diz Krishna Arjuna, Brahma é tudo, e toda evolução que Brahma provoca, ela é vista nos céus. E a evolução da nossa existência, ela tem um nome, itinerário de Ó. É uma força civilizatória que conduz a vida do Oriente para o Ocidente. Isso é muito registrado na nossa história. Tudo começa no Oriente. As tradições, a economia começou no Oriente, foi trazida para a Europa, e a Europa provocou os descobrimentos das Américas, né? Todo esse trabalho de trazer a América à tona, não estava no Oriente, estava, sim, na condução da marcha civilizatória do itinerário de Ó. Então, até os valores culturais e das escolas de iniciação do Oriente foram aos poucos sendo trazidos para o Ocidente. O outro movimento é do norte para o sul, porque a energia eletromagnética da Terra, ela entra pelo Polo Norte e sai pelo Polo Sul.
Então, também a nossa marcha civilizatória é conduzida assim. Por isso que hoje as Américas têm assim, essa turbulência, teve os povos, toda essa miscigenação que ocorreu nas Américas por condução de itinerário de Ó. Então é por isso que o Cruzeiro do Sul aparece mais no hemisfério norte numa época e agora só no hemisfério sul. Fica aí uma outra reflexão. Se ele emana as energias criadoras, as energias dos elementos que formam a Terra, nesse momento evolucional, o hemisfério sul, ele tem grande responsabilidade por todo o planeta, porque as estrelas do Cruzeiro do Sul são vistas nessa região. É tão importante para nós que o Cruzeiro do Sul ele está expresso na nossa bandeira nacional, a Sagrada Bandeira do Brasil. A Sagrada Bandeira do Brasil tem aqui a expressão do Cruzeiro do Sul, porque nesse globo azul que constitui a bandeira, estão estrelas que representam os estados. O Cruzeiro do Sul representa vários estados, então aí está Mato Grosso, São Paulo, fico muito feliz que meu estado está representado no Cruzeiro do Sul, mas tem um detalhe interessante. Aqui tem algumas representações das estrelas, normalmente a estrela alfa de uma constelação é a mais brilhante. Então, ali estão as estrelas distribuídas na cruz, e aqui está uma posição em relação ao Sol, ou seja, elas nunca estão naquele plano. Mas naquele plano que vemos, essa estrela a quinta, ela está mais à direita. Já no nossa bandeira, na nossa Sagrada Bandeira Brasileira, ela está mais à esquerda. Isso não foi um erro. Essa representação é como se o Cruzeiro do Sul estivesse sendo visto de fora, como se a sua projeção aqui na Terra estivesse sendo admirada de fora da esfera celeste. Então é muito interessante quando a gente admira a bandeira, é como se tivesse algo de fora observando a evolução dos elementos projetados pelas estrelas do Cruzeiro do Sul. Então, muitos mistérios no Cruzeiro do Sul. Um a mais é que essa quinta estrela está relacionada ao cinturão de Órion. Ela é a quinta estrela, expressando o futuro, a quinta essência que nós estamos desenvolvendo em nós. Está relacionado ao que chamamos iniciaticamente das 3 brumas celestes. Então, o número de estrelas acaba por se coincidirem. Então, aqui em Órion, por exemplo, com exceção do escudo e a espada, o corpo de Órion tem 8 estrelas. A constelação do Cruzeiro do Sul tem 5, mas a quinta estrela vale por 3. Fica aí um outro mistério. Então, nós temos também 7 estrelas, e mais o conjunto das brumas celestes. Então, no final, as 8 estrelas de Sírius, elas têm uma ligação muito importante com o Cruzeiro do Sul e Órion. Mas o resumo dessa figura é: a quinta estrela do Cruzeiro do Sul está relacionada às 3 Marias que formam o cinturão de Órion. Enfim, falamos um pouco de como os deuses projetaram no céu a sua história e como nós podemos entender através da mitologia por que aquelas formas nos céus. Então vamos falar um pouco agora do oposto. Não os deuses humanizados se refletindo no céu, mas como que aquele que olha por trás do Cruzeiro do Sul, aquele sol por trás do sol, como ele se manifesta? Como ele se manifesta através da nossa existência? A manifestação divina, ela é projetada aqui nos seres da Terra com 3 aspectos importantes: a vontade do Pai, amor e sabedoria da Mãe, que é o amor universal, e a atividade do Filho. O que isso significa? Aquela energia do Pai, aquela energia solar do Pai, com a vontade da criação, manifesta-se aqui na face da Terra. É como se cada um de nós fôssemos essas luzinhas que estão aqui. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, aquela estrela maior que dá origem a todas as estrelas, ela vai se manifestar aqui como atividade, intermediada pela Mãe. Então, essa região azul e essas cores, elas realmente refletem as cores das tradições, que se refere ao Pai em amarelo, a Mãe em azul e o Filho em vermelho.
Por que vermelho? Porque vermelho é a cor da energia densa da criação. É essa matéria que nós temos aqui, é a atividade, é a cor vermelha. Tanto é que se vamos por energia das cores, se eu pintar uma parede de vermelho num ambiente de trabalho, eu vou ter muita atividade, mas eu não vou ter paz, que é trazida pelo azul, a tranquilidade do azul. E o amarelo é o da inteligência. Assim, é uma questão de cores, né? Quem conhece cores já vai poder fazer uma associação com isso. Então, são as cores realmente ligadas à manifestação divina. Mas a manifestação divina, agora, por que esse assunto com as constelações? Porque Brahma é tudo e as constelações estão ligadas a essa manifestação divina de Brahma. Então, a vontade do Pai, ela está ligada à constelação de Órion, que é o espírito de Brahma. Amor e sabedoria da mãe está ligada a Cruzeiro do Sul, que é a alma de Brahma, e a atividade do filho ao corpo de Brahma, Sírius. Pensemos no Cruzeiro do Sul como ele sendo a energia, ou melhor, ele projeta através dele as energias que mantêm os elementos vivos. Esse é o trabalho da mãe geradora, é a mãe que gera. A mãe divina é que cria junto com o pai. Então, aí está um dos mistérios do corpo, alma e espírito da manifestação divina. Então, as três constelações que nós falamos um pouco atrás estão bem representadas nesse momento. Mas então, essa atividade, como é essa atividade no nosso mundo aqui onde nós vivemos? Nós que admiramos as estrelas. As estrelas, elas projetadas aqui, acabam tendo, vamos começar por construções. Então, os homens, nós precisamos enxergar. É como se, olhando o céu à noite, durante o dia, nós quiséssemos observar algo construído que dê forma àquilo que nós vemos e não conseguimos trazer na razão, no concreto. Construções, então. Já na antiguidade, as pirâmides elas são muito mais antigas do que os arqueólogos conseguem dar uma idade. Hoje eles já assumem isso, que elas são muito mais antigas do que a ciência consegue medir a antiguidade delas. E já naquela antiguidade, elas foram projetadas, as 3 pirâmides aqui no caso de Gizé, como reflexo, em termos de posição geográfica, com as 3 Marias que formam o cinturão de Órion. Então, o cinturão de Órion, aquilo que dá a força para ele, a força de Órion, está projetada nas pirâmides. A forma da pirâmide, como nos ensina Henrique José de Souza, o valor geométrico do Cruzeiro do Sul é igual ao da pirâmide. Então, a construção piramidal, ela está relacionada com a pirâmide formada pelas 5 estrelas do Cruzeiro do Sul. Relacionemos aqui com outro aspecto que lá na mitologia nós falamos, o Monte Olimpo, as montanhas. As pirâmides, elas estão como que mostrando uma montanha, é quase o mesmo sentido, só que a montanha é uma formação geográfica natural entre aspas, né, porque tudo é uma criação em particular, uma da manifestação divina, mas a pirâmide, a grande pirâmide, ela está totalmente relacionada ao Cruzeiro do Sul. Olhando na conformação do platô de Gizé, lá no Planalto de Gizé, no Egito, vamos agora fazer uma observação de como elas estão distribuídas. Então, a grande pirâmide, ela é equivalente à forma do Cruzeiro do Sul. Então, aquele pontinho que antigamente ele era dourado. Inclusive, estão tentando recuperar isso lá naquele vértice da pirâmide, da grande pirâmide, ela era dourada. Eram diferentes as pirâmides, elas são muito antigas, teve seu desgaste com o tempo, mas enfim, aquele dourado que estaria na ponta da pirâmide, da grande pirâmide, está ligado a essa 5ª estrela. A constelação de Centauro, que tem o Cruzeiro do Sul aqui também oculto, quando a gente só olha para a constelação de Centauro, está projetada na Esfinge. Lembrando que os centauros eram seres mitológicos que eram metade humanos e metade animal. Então, a parte animal está representada aqui pelas 4 patas. E a esfinge exatamente reproduz os 4 valores do reino animal e o homem, a cabeça humana. As 4 patas também podem ser identificadas como os 4 elementos manifestados, aqueles 4
cruz do Cruzeiro do Sul, e a quinta essência é projetada no homem. É isso que a pirâmide, ou melhor, que a esfinge nos traz quando observada. Assim devemos refletir. Por que ela tem uma cabeça humana? Porque é no homem que vai ser refletida a quinta estrela, a quinta essência. E aí Órion também está aqui naquela posição das pirâmides. E enquanto isso, as Pleiades continuam ocultas lá na constelação de Touro. A constelação de Touro está aqui representada só para lembrarmos que no meio de toda essa representação das constelações, as Pleiades têm algum trabalho oculto, porque é assim que elas se posicionaram, protegidas por Touro. Então, a Grande Pirâmide, ao lado da Esfinge no Egito, representa na Terra o Cruzeiro do Sul, Órion e Centauro. Muito mais fácil agora de visitarmos o Egito e nos concentrarmos um pouco nos valores que estão ali projetados. Então, temos sempre alguma projeção em algum local geográfico, uma posição das estrelas, das constelações. Assim sempre foi na antiguidade. Por exemplo, na Ilha de Páscoa, que é uma ilha que existe antes da Atlântida, os moais da Ilha de Páscoa olham as Pleiades de Órion. Na verdade, olhavam porque, como o céu ele se transforma de acordo com a evolução, de acordo com o ciclo evolucional, o céu também se transforma, porque lá está expresso tudo. As pirâmides de Gizé nós já comentamos, mas da mesma forma construtiva, estão as pirâmides de Teotihuacan, no México. Lá eles chamam, né, como os arqueólogos estudaram, a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, elas têm valores, talvez, cerimoniais para todos, como assim sempre se colocam as pirâmides. Eu digo talvez porque no sentido de que não tem registro, nós não temos registros de como eram realizados. Existem, sim, conclusões através do que se deixou desenhado. Mas quando observamos a posição das pirâmides, elas são posicionadas como as pirâmides de Gizé. Então, isso, lembrando que a Terra não era do jeito que hoje os continentes são distribuídos, então o conhecimento existia próximos das construções. Em Tikal, na Guatemala, as pirâmides de Tikal, que são até de recente descoberta, continuam sendo exploradas as regiões próximas a Tikal. A Tikal tem uma conformação de pirâmides que elas olham as Pleiades, é como se as Pleiades estivessem projetadas. E o Sol, através da pirâmide do Sol, é que dá energia para isso existir, aquele Sol oculto por trás do Sol. Na China também existem pirâmides e formações de projeção de Órion em várias partes do mundo. Eu só estou aqui colocando alguns exemplos. E na China também existe uma região com muitas pirâmides, mas as maiores também estão formadas olhando as Três Marias do cinturão de Órion. Então, geograficamente, o mundo está cheio de projeções dessas constelações. Os obeliscos não deixam de ser também pirâmides, como a projeção do próprio Cruzeiro do Sul. Mas só que os obeliscos, eles são colocados para essa canalização de energia primordial aqui para a Terra, de uma forma quíntupla como a mesma pirâmide, só que na forma de obelisco, colocada inclusive sobre posições onde tem um quaternário. Normalmente tem uma cruz onde está posicionado o obelisco, que reflete o próprio mistério da verdadeira Rosa Cruz. Então, aqui tem 4 ilustrações de obeliscos, né? Esse obelisco egípcio, que hoje está na Praça da Concórdia, em Paris, tinha essa função lá, veja, eles tinham as pirâmides e tinham o obelisco. Eles têm funções, as mesmas de canalização de energia, mas tem funções cerimoniais nas pirâmides. Aqui está a Basílica de São Pedro, no Vaticano, né, na praça aqui do Vaticano, um obelisco na Catedral de Santa Maria Maggiore, e aqui um obelisco em frente ao nosso Templo de São Lourenço. Então, os obeliscos, eles canalizam energia. Uma outra função do obelisco, além de canalizar a energia que vem da energia primordial, um trabalho realizado também é emitido. Então, uma cerimônia ritualística numa pirâmide
seria também refletida para todo o mundo, para todo o orbe terráqueo pelo obelisco. Essa é uma função interessante do obelisco. Bom, então aqui são construções que os homens fizeram, mas existem construções geográficas do mundo que são projeções das constelações sem que o homem coloque qualquer ação construtiva. Uma delas, por exemplo, são os chamados sistemas geográficos. São regiões sagradas do mundo que têm projeções das estrelas. E, no caso, eu tenho aqui um mapa de cidades do sul de Minas Gerais. Nós chamamos Sistema Geográfico Sul-Mineiro, porque são 7 cidades, mais uma 8ª, que está aqui no centro desse desenho da constelação de Órion, que projetado no mapa das cidades, temos exatamente a formação da constelação de Órion. Essas 7 cidades, então, elas estão extremamente ligadas às estrelas da constelação de Órion. 7 estrelas mais a 8ª, que aqui no caso está em São Lourenço. Então, aquele obelisco de São Lourenço está fazendo o papel central na constelação de Órion. Cada uma dessas cidades está ligada a 7 chakras da Terra. Então, por isso, qualquer energia plasmada e trabalhada nessa cidade, ela vai se ligar aos 7 chakras da Terra, porque está ligada à constelação de Órion. Então, nós temos que imaginar que é um trabalho de mão dupla. Órion projeta aquele sistema geográfico trabalhando as energias, devolve para Órion a energia trabalhada e isso vai para os chakras da Terra. Já só para não falar somente no sistema que existe no sul de Minas, existem outros no mundo, por exemplo, sistemas geográficos antigos. Hoje nós estamos trabalhando esse no sul de Minas, através do Cruzeiro do Sul e de Órion. Mas nos sistemas geográficos antigos eu tenho 2 exemplos. Jerusalém, como 8ª cidade, tinha 7 que trazem as 7 igrejas do Apocalipse. Era um trabalho feito nessas 7 igrejas. Também era um sistema geográfico. Roma, antiga, ela também era a 8ª cidade ao redor de 7 colinas. Existiam 7 colinas ao redor e tudo isso era um sistema geográfico. Enfim. O sistema geográfico que nós falamos aqui, Órion na face da Terra, onde São Lourenço, por ser a 8ª, reflete para todo o mundo. Aí chamamos de postos representativos, outros lugares também sagrados, que disseminam pelo mundo os valores do sistema geográfico. Então, aqui represento para vocês, num mapa, de maneira assim, mais didática do que precisa, mas Sydney na Austrália, Srinagar na Índia, Cairo no Egito, Sintra em Portugal, El Morro nos Estados Unidos, Chichén Itzá no México, Machu Picchu no Peru. Esses 7 nós chamamos de postos representativos porque eles estão representando um trabalho feito em um determinado sistema geográfico, que aqui é São Lourenço, a 8ª cidade. Então, vejam como as constelações trabalham o mundo. É algo assim que é imperceptível, mas certamente aquele ser humano que desperta seu novo estado de consciência, ele vai sentir uma energia em particular emanada nessa região. E vamos agora, então, para quem trabalha? Quem trabalha as energias no sistema geográfico? Quem trabalha as energias nas pirâmides? Quem faz tudo isso? Bom, lá na mitologia se diziam que os deuses humanizavam e faziam isso. Esses deuses já viraram estrelas e hoje nos inspiram. Então, esse trabalho é realizado pelo homem. É o homem que hoje faz esse trabalho na face da Terra. E como que ele faz? Bom, a constituição do homem, aqui tem um homem desenhado, a sua forma, cabeça, tronco e membros. Essa é uma forma física. Então, o homem tem corpo, alma e espírito. Me perdoem que aqui está mal posicionado, mas ele tem corpo, alma e espírito. O corpo, alma e espírito do homem, ele é bastante distribuído em 7 aspectos, que são aspectos ligados a 7 energias, como as 7 estrelas de Órion, como as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, mas a 5ª que valeria por essas, realmente, olha, o corpo estaria aqui na parte atividade, enquanto o espírito é amarelo. Fica aqui um exercício para que todos possam observar e fazer um exercício mental e abstrato. Então,
o que hoje nós vemos como um homem, por trás dele existem 7 energias manifestadas, assim como foi manifestada a vontade do pai, o amor da mãe e a atividade do filho. Tudo isso ligado novamente às constelações, onde nós lá atrás falamos aqui na manifestação divina, Órion, Cruzeiro do Sul e Sírios, Sírios como corpo de Brahma, a alma e o espírito. No homem é a mesma coisa, nós não somos imagem e semelhança de Deus? Então a nossa constituição ela é a mesma. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito que são projetados os valores, nesses aspectos, os valores das constelações. Então, o que é iniciação e realização do homem através desse aspecto das estrelas? É o homem se ligar à sua parte, esse vermelho é aquele da atividade, corpo e alma em atividade, são os que nós conhecemos, porque nós temos um corpo físico vitalizado pela energia do sol, temos emoções e temos pensamentos, que é a razão. Mas acima disso, existem os 3 aspectos do espírito. E quando nós conseguimos despertar esses aspectos, que é isso que a iniciação nos faz, chamamos isso de despertar da consciência. Despertar da consciência nos leva a um novo estado de consciência. Esse novo estado de consciência faz com que essa parte espírito esteja presente ativamente no homem. E aqui eu represento uma estrela que estaria representando o espírito lá numa constelação, no firmamento, ela passa a brilhar no homem. Chamamos essa ligação de Antakarana. É uma palavra sânscrita, mas que é uma ponte de ligação entre o corpo e alma e o espírito. Quando isto se forma, o homem passa a humanizar uma estrela. Ele passa a ter uma estrela brilhando dentro dele. Ele passa a ser um homem com a sua centelha divina, que sempre existiu dentro dele, desperta. E é um trabalho de realização, é uma construção humana trazendo a estrela para dentro dele. Então, o homem se espiritualiza e a estrela se humaniza. Passamos a ser aqueles deuses mitológicos. Por isso que existem escritos onde dizem, deuses fomos e nos esquecemos. Vamos refletir sobre isso. Então, quando nós olhamos as estrelas e elas piscam, elas parecem que conversam conosco, estamos em conexão com a nossa estrela. E quando uma estrela se apaga no céu, ela passa a brilhar no homem. Por isso, o céu muda o seu desenho. De acordo com a evolução do homem, o céu vai mudar o seu desenho. Aquele desenho que vemos das estrelas, eles vão ser alterados, porque o homem está realizando um trabalho com o brilho das estrelas, mas dentro dele. Por isso diz Paulo em Coríntios, né? Ele diz, somos templo onde habita Deus. Quando somos templo onde habita Deus? Quando permitimos que essa luz interior, esse nosso eu, brilhe e traga um novo estado de consciência. É isso, esse que é o grande mistério de observarmos as constelações. Quando observamos as constelações, estamos trazendo para dentro de nós esses valores. E aí Olavo Bilac levemente nos dizia, numa poesia, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, abra janelas pálido de espanto, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Poesia de Olavo Bilac. Saint-Martin dizia, há de chegar o dia em que o homem saberá ler no livro aberto do firmamento o seu passado, presente e futuro. Tudo que nós dissemos, o passado daquela história dos deuses e o futuro dos deuses em nós. E eu encerro com uma fala de Henrique José de Souza. Conforme o estado de nossas almas, as estrelas ora parecem estar tranquilas, ora agitadas, por despenderem rutilâncias ameaçadoras ou cintilações esperançosas. O céu é mesmo assim. Quando julgamos ler nele qualquer coisa, é em nós mesmos que lemos. Essa é a mensagem final de Henrique José de Souza para o nosso novo estado de consciência através das estrelas. E assim encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção
e pelo trabalho que também agradeço em especial ao senhor Eduardo Casagrande, por todo o empenho para que esse nosso momento estrelado se realizasse. Obrigada, Eduardo. Nada, Beth, parabéns. É um assunto muito interessante e agradeço por você ter trazido esse conhecimento para dividir conosco, né? Neste momento, nós iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas que foram previamente selecionadas. E teremos 20 minutos para a formulação das perguntas e respostas, ok? Beth, você comentou sobre, basicamente, 3 constelações, né? Órion, Touro e Centauro, né? Aí, a pergunta que eu tenho é a seguinte, por que somente você falou de 3 constelações, uma vez que nós temos outras, né? Existe uma relação especial dessas constelações com a humanidade? Boa observação, Eduardo. Sim, existe. Como corpo e alma da própria criação da divindade, elas são muito importantes. Mas existem outras constelações. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo interessante. A coroa boreal e o dragão são 2 constelações do Polo Norte, que são muito ligadas a todo o trabalho que foi feito na face da Terra. E a Mãe Divina está ligada à coroa boreal, por isso que na representação da Mãe Divina muitas vezes aparece com uma coroa de estrelas, está ligada à coroa boreal. Então nós não tocamos em todas as constelações, mas essas são as principais, porque são elas que trazem o espírito vibrando em nós. Órion é aquela que, como as pirâmides representam, e como nós também temos as 3 brumas celestes em nós, então Órion, Cruzeiro do Sul e Sírios são os que trazem a vida do homem para ser despertada. É por isso que foram elas as destacadas, mas em conjunto delas vale a pena ao interessado estudar todas as outras constelações, e no final vão sendo descobertas que as outras estão ligadas a essas 3. Muito obrigado. Temos uma outra pergunta, Elizabeth. Você falou dos postos representativos, né, distribuídos pelo mundo. O que são realmente esses postos representativos e qual é a finalidade deles na face da Terra? Bom, como eles refletem um trabalho feito em uma determinada região geográfica, é um direito de toda a face da Terra receber a emanação desse trabalho feito em uma determinada região. Então, esses postos, é como se eles tivessem antenas ocultas que recebem as vibrações de um trabalho em determinada região. Então, por exemplo, em Sintra, em Portugal. Sintra é uma cidade até pequena, mas que historicamente ela foi invadida, foi habitada por várias civilizações que vieram do Oriente. Então, o posto representativo de Sintra já está ativado há muito tempo como sendo canalizador de um trabalho evolucional. Por isso que a Escola de Sagres recebe, numa determinada época, um conhecimento para que pudesse trazer para as Américas os valores. Então, é como se as estrelas projetassem em uma determinada região da Terra um trabalho que ela deve ser feito. Nós não vemos essa projeção, nós olhamos para os céus e vemos as constelações, mas existe uma estrela polar que está lá numa constelação da Ursa Menor, que eu mostrei como sendo próxima à maior, que é a que projeta os pontos cardeais no hemisfério norte. A estrela polar, ela é uma estrela fixa no Polo Norte, e ela passa a projetar em que lugar da Terra vai ser trabalhado o estado de consciência novo que vai sendo levado para a humanidade. Não é uma novidade para todos que a história do homem mostra que o homem evoluiu, mas a evolução que nós esperamos é uma evolução de consciência. E os postos representativos vão trazendo essa consciência. Então, voltando ao exemplo de Sintra,
A Escola de Sagres recebe do posto representativo de Sintra, por trabalhos cósmicos que ali são recebidos, ela recebe o conhecimento para fazer um trabalho na face da Terra. Então, os homens é que o fazem, porque eles receberam daquele local que uma estrela indicou que seria um local sagrado, um local de emanação de energias cósmicas. Então, todos os 7 postos que eu representei estão ligados ao trabalho que fazemos aqui no Sul, aqui no Brasil. Por isso também o Cruzeiro do Sul representado na nossa bandeira. Estamos plasmando esse estado de consciência daquela 5ª estrelinha para todos os 7 postos do mundo. Então, o que acontece no mundo é de responsabilidade de todos nós conhecermos, vibrarmos boas energias e nos unirmos, principalmente em consciência. Esse é um trabalho importante dos 7 postos, Eduardo, espero ter te respondido. Com certeza, muito obrigado. A importância dos nossos bons pensamentos. Exatamente. Unidos, nós conseguimos vibrar esses bons pensamentos para todo mundo, né? Isso é uma reflexão importante. Elizabeth, uma pergunta sobre a questão da evolução humana, né? Em relação a Órion e as Pleiades, né? Porque você falou que Órion perseguia as Pleiades, né? Hoje, nas constelações, né? Em algum momento da evolução humana, você poderia dizer se as Pleiades vão deixar de ser perseguidas por Órion ou não? A resposta primeira é sim. Deixam um dia. Por quê? Porque os céus refletem todo o ciclo evolucional. Reflete o trabalho da divindade, reflete o trabalho dos homens conforme eles despertam sua consciência. Então, como no céu está representado um guerreiro em caça de 7 aspectos, se esses 7 aspectos conseguirem realizar aquele trabalho oculto que ele faz, as Pleiades representadas hoje no touro, quando elas conseguem realizar esses 7 trabalhos na face da Terra, vão projetar no céu a conclusão. E, ao mesmo tempo, Órion projeta trabalhos geográficos, trabalhos de força. A projeção de Órion no mundo são as pirâmides que são fortes. Quantos milhões de anos a gente pode esperar que aquelas pirâmides estejam ali? Então, Órion ele faz esse trabalho, e as Pleiades têm um trabalho oculto. Então, esse trabalho oculto é esse que nós estamos fazendo, dos 7 estados de consciência que temos que trabalhar. E são 7 aspectos femininos. Então, assim, é um trabalho como a mulher o faz. A mulher tem um trabalho de amor, a mulher tem um trabalho de compreensão, de harmonia. Então, as mulheres, ela tem esse papel. As mulheres têm um papel muito forte, nós somos muito fortes, Eduardo, a todos vocês, pensem bem, nós mulheres temos um papel muito forte, mas nós não precisamos sair numa guerra igual um guerreiro Órion. Então, é um trabalho equilibrado. Enquanto a face da Terra realiza o trabalho guerreiro de Órion, as Pleiades projetam no mundo um trabalho oculto de paz, amor e sabedoria. Então, quando isso tudo estiver realizado, certamente não vai haver necessidade de perseguição, porque Órion estará satisfeito com seu trabalho guerreiro e as Pleiades com seu trabalho realizado. Quando chegar esse momento, nós não visualizaremos a constelação como hoje, a constelação de Órion perseguindo as Pleiades. Interessante essa pergunta, porque nos traz a visão de como o movimento das estrelas refletem um trabalho em nós e como o nosso trabalho na face da Terra muda o que vemos nos céus. Na verdade, o que vemos nos céus é uma ilusão. Seja pela astronomia, que nos diz que as estrelas não estão organizadas num plano, ou seja por tudo isso que estudamos dos mistérios das estrelas. Muito obrigado. Gostei da sua resposta. Bem esclarecedora. Pode falar, Elizabeth. Não, que bom, porque é uma boa reflexão, né? É um trabalho de guerra e de paz. E abre margem para outros pensamentos também, né?
Elizabeth, nós temos mais uma pergunta. Você falou sobre os cães de Orion, né? Você poderia explicar melhor ou um pouco mais detalhado qual a relação dos cães de Orion com a humanidade? Então, o cão, no caso, ele representa a parte animal do homem. E em toda a nossa história, nós viemos de um trabalho instintivo, que primeiro foi nos dado antes de nós termos uma inteligência, como hoje nós temos e nós estamos trabalhando. E não a inteligência instintiva, temos que trabalhar a inteligência superior, a da intuição. O cão representa essa parte instintiva, de fazermos por instinto, de fazermos com um pensamento da razão também. Nós temos que usar um pensamento intuitivo. Então, o cão, desde a mitologia, representa esse aspecto. Por isso, o cão ele tem um papel um pouco de companheiro de Órion. Órion, ele carrega o cão com ele, porque ele precisa dominar essa parte instintiva. E dominar não é destruí-la. Dominar é ter o domínio para que ela esteja equilibrada. Porque nós temos que viver esse aspecto instintivo. Estamos aqui na face da Terra com desafios que o instinto precisa ser trabalhado. Mas o instinto vai ser uma reação instintiva que teremos, mas uma vez que equilibrado com a intuição e com a superinteligência, vamos dominar esse instinto e tomar a melhor decisão, ter a melhor atividade. Então, a representação de cão, ela leva a essa questão do animal no homem. E Orion leva com ele para que, olhando no céu, nós também podemos dizer, veja, não existe guerreiro que não tenha uma parte instintiva para ser trabalhada. Foi Muito bem. possível entender? Sim, sim, excelente. Elizabeth, nós temos a última pergunta da noite, ok? Ok. Por tudo que você explicou para nós, né, a gente percebe que na antiguidade havia muita sabedoria, né? Mas aí a pergunta que vem é a seguinte: hoje, né, aonde é que estão esses conhecimentos, né? A gente não consegue achar os conhecimentos assim de uma forma, digamos, fácil, né? Onde estão os conhecimentos que havia na antiguidade? Eles se perderam? É muito bom. Bom, os conhecimentos da antiguidade, eles estão presentes para nós na forma de construções ou de alguma obra de arte, como, por exemplo, uma pintura rupestre, eles são deixados assim. E nós observamos admirados, como que os antigos conseguiam construir uma pirâmide e nós não? Então, eu acredito que a pergunta vem por esse caminho, ou seja, como que hoje nós não conseguimos fazer a mesma coisa? Claro que houve um trabalho numa época em que as catedrais eram construídas numa geometria sagrada, então também reflete esse conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento por trás de tudo isso, ou até da própria mitologia, é o mesmo que temos hoje. Ele não foi perdido, ele só está numa forma diferente, ele é trazido de uma forma diferente. Quando falamos na mitologia, é, na maioria das vezes, ela é conhecida a história mitológica como um romance, como se fosse um romance deixado. Não, é uma forma romanceada de um verdadeiro trabalho que aconteceu. Aconteceu aquele trabalho. E hoje, a informação do conhecimento chega para nós de uma forma diferente. Mas nos dias de hoje, esse conhecimento está desperto em nós, porque todo esse conhecimento está dentro de nós. Tudo isso está em nós. E como que nós despertamos? Através de um trabalho de iniciação. É para isso que as escolas iniciáticas trazem conhecimentos dos grandes mestres, que nada mais são do que seres enviados para que despertemos esse conhecimento em nós. Então, o conhecimento não está perdido. Excelente comentário feito, né? Será que nós deixamos para trás? Não. Só que o desafio hoje é despertar esse conhecimento em nós. Nós não vamos realizar grandes construções, nós não vamos realizar assim um trabalho hercúleo, como foi o de Hércules, um deus olímpico.
Nós vamos realizar um trabalho de construção do novo estado de consciência. Então, a forma é diferente. Aquele mestre de sabedoria que trouxe um conhecimento várias vezes na história da humanidade, hoje ele tem que estar dentro de nós. É dentro de nós que está esse conhecimento. Essa é a forma como eu entendo e como eu vejo. Então, está nos livros, nós podemos, por exemplo, Eduardo, ir até, senhoras e senhores, vamos comigo, até a Biblioteca do Vaticano, que ela seja aberta a todos nós, mas todos têm que ler aramaico, ler grego e qualquer outro idioma que estejam os livros. Então, os livros trazem os conhecimentos, mas se nós não estivermos preparados, não o recebemos. Então, essa pergunta foi muito interessante para que a gente possa, você disse que é a última, né? Que possa finalizar pensando nisso, que vibrem em nós essas estrelas que precisamos que brilhem na centelha divina, para que o nosso novo estado de consciência recupere esse conhecimento todo que parece perdido, Eduardo. Muito bem. Quer dizer que nós temos bastante trabalho, né? Temos sim. É um trabalho... Eu disse que não é hercúleo como o de Hércules, mas tem algum trabalho aí guerreiro, um trabalho de busca. Temos sim. Mas vamos... Elizabeth, desculpa. Elizabeth, olha, mais uma vez agradecemos a sua presença, a sua apresentação foi excelente, né? Se você quiser fazer alguma consideração final, eu deixo a palavra com você. Bom, então eu me despeço. Obrigada, Eduardo, por toda essa companhia para que pudéssemos realizar esse trabalho, mas me despeço de todos convidando que agora à noite possamos sair, olhar as estrelas e refletir sobre tudo isso que hoje fizemos essa reflexão aqui. Que a noite esteja estrelada, que esteja limpa e que possamos nos unir, olhando o Órion, olhando as estrelas. Para quem está no hemisfério norte, olhemos as estrelas, que todas elas estão conectadas. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Agradecemos a senhora Elizabeth Ponzeto Borriero pela sua apresentação. Esclarecemos a todos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.org.br, estará à disposição de todos que desejarem fazer contato. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso, que será amanhã, domingo, às 10h30. Trata-se do tema Astronomia, uma chave do conhecimento. E se você gostou do conteúdo exibido, nos ajude curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa noite.